Estamos de volta agora para corrigirmos a questão de número 141. Né? O enunciado diz sobre os limites constitucionais a ação da administração pública num processo administrativo, assinale a opção correta. Quer dizer, o que a Constituição estabelece liberdade negativa para a comissão processante, né? Processo administrativo, comissão processante. Quais são os parâmetros constitucionais para o exercício desse direito persecutório, que é um direito persecutório não judicial, não jurisdicional, é um direito persecutório no âmbito do processo disciplinar. A letra A diz o seguinte: a administração não pode, sob pena de desrespeito ao princípio da ampla defesa, negar-se a realizar prova pedida por investigado num processo disciplinar, mesmo que não haja proveito útil algum na prova requerida. É claro que a administração pode. Senão, o processo nunca acaba, né? O sujeito vai começar a inventar prova. Não, eu preciso da testemunha, se essa testemunha aqui, a ampla defesa é violada. Se ele precisa de testemunha, ele que traga a testemunha. Se a testemunha a administração procura a testemunha e a testemunha está em local incerto e não sabido, o processo não vai ficar parado esperando que a testemunha apareça, né? Então, isso não procede. E prova testemunhal, prova documental também. Exige um documento, a defesa exige um documento, o documento foi destruído. Não há como recuperar o documento. Letra B. A administração não pode deixar de fornecer advogado dativo a todo investigado no processo administrativo, sempre que o investigado não possua ou não queira indicar advogado próprio, sob pena de desrespeito ao princípio da ampla defesa. Não, em processo administrativo a presença do advogado é perfeitamente dispensável, porque é um procedimento administrativo. E fica a critério do investigado, do indiciado no processo administrativo disciplinar, contratar um advogado ou não. Não é o caso de uma assistência jurídica integral e gratuita, porque não é uma assistência jurídica, porque não há em um processo judicial típico. Letra C. Mesmo que sejam convincentes para o agente público as suspeitas de fraude na concessão de benefício previdenciário a um certo segurado, a autarquia previdenciária deverá, antes de cassar o benefício, ouvir o segurado, sob pena de desrespeito ao princípio do devido processo legal. Evidente. Há todo o indício de fraude, mas aí a administração previdenciária chama o segurado. O senhor realmente sabia disso? O senhor está por dentro? O senhor está recebendo esse valor? O senhor sabe que isso aqui é objeto de fraude? Vai ouvir. E aí, a partir daí, sim, a partir daí, a cassação do benefício, se for o caso, deve ser empreendida. E o segurado, se quiser, vai promover uma ação judicial, né? Só que ele corre risco também de ser indiciado criminalmente, dependendo da natureza da fraude. Se ele não foi vítima da fraude, se ele também é autor da fraude, ele vai ser indiciado criminalmente. Letra D. Nada impede que a administração aplique sanção a investigado em processo administrativo, com base apenas em dados sigilosos pertencentes ao investigado, que tenham sido enviados à administração pela pessoa que os furtou. Ora, a gente já viu, né, que não importa quem deu ilicitude à prova, não importa se é o menor infrator, se é um dentista, se é um padre, se é um policial, a prova ilícita, ela vai ser sempre ilícita. E letra E. É contrário ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório que um processo administrativo contra o investigado corra sem que o mesmo seja ouvido, mesmo que ele, intimado a tanto, se recuse motivadamente a comparecer à audiência marcada. Aí o cara não aparece à audiência, ocorre uma revelia. Acabou. Isso é um processo, não, o processo acaba, para, né? Ninguém pune ninguém, já está difícil punir, né? Imagina se isso fosse possível. Então, a única opção cabível na questão 141, realmente, é a opção C. 141, a única opção cabível é essa, questãozinha muito boa também. Vamos a 142, da 142 a 147, assinale a opção correta. 142, letra A. Uma vantagem funcional incorporada à remuneração do servidor público no regime da Constituição passada deve continuar a ser paga a ele, mesmo que a Constituição nova o proíba, uma vez que a nova Constituição não pode retroagir para afetar situações jurídicas que foram iniciadas antes do seu advento. Realmente, a norma constitucional não retroage, mas diante de um novo conjunto de normas constitucionais originárias, não é oponível o ato jurídico perfeito. Então, aqui não é nem questão de direito adquirido, nem de coisa julgada, que também não são oponíveis, mas o ato jurídico, aqui é um caso de ato jurídico perfeito. A Constituição nova proíbe aquele complemento. Então, a proibição, se é uma norma vedativa, ela é por definição de eficácia absoluta, o princípio da taxatividade. Então, a proibição, ela se dá imediatamente. Então, a opção A, ela está incorreta.
Opção B. Leis anteriores à Constituição em vigor somente continuam a produzir efeitos na vigência da nova ordem se forem expressamente recepcionadas pelo legislador da nova ordem. Errado. A recepção se presume a revogação da Constituição anterior, mas se presume a recepção das normas infraconstitucionais pré-existentes à Constituição superveniente. Portanto, a letra B também está errada. Repare que a questão é sobre o conflito temporal de constitucionalidade, né? Teoria da revogação, da desconstitucionalização, da repristinação, da recepção. Letra C. Tratados celebrados pelo Brasil em que estejam em linha colidente com as normas constitucionais, embora não revoguem a Constituição, paralisam a eficácia desta nos pontos em que se chocam. Paralisam a eficácia desta no ponto em que se chocam? Não. Hoje a gente tem até a possibilidade disso acontecer, e aconteceu com a cláusula 7ª do Pacto San José, mas não como regra geral, né? Como regra geral, os tratados internacionais estão equiparados a leis ordinárias e, portanto, submetidos ao talante da Constituição. No caso do depositário infiel, prisão civil depositário infiel, é uma situação específica, especial, não é regra geral. Letra D. O Supremo Tribunal Federal pode declarar a inconstitucionalidade de certos entendimentos de um ato normativo, objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, sem, contudo, declarar inválido o próprio ato normativo. Exatamente. A declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. Ele estabelece que só cabe aquela interpretação, excluindo qualquer outra interpretação, ou veda uma interpretação e admite qualquer outra interpretação que não seja aquela que estava sendo dada pelo órgão da administração pública, ou pelo judiciário, ou por ambos. Essa é a declaração de inconstitucionalidade por interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto. E letra E. O Judiciário não tem competência para desautorizar decisões tomadas pelo Poder Constituinte de reforma, que no exercício de sua função de emendar a Constituição é soberano. Negativo, ninguém é soberano. Se as limitações constitucionais ao poder de reforma não forem observadas, o Judiciário, sim, ele tem o poder de declarar inconstitucional, tanto incidental quanto através de ação direta de inconstitucionalidade, a emenda à Constituição. Portanto, a opção E está errada. A única opção cabível aqui é a opção D de dado, questãozinha bem interessante sobre conflitos temporais. E agora a questão 143, na opção A, diz assim: cabe ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar o presidente da República quando este figurar como réu na ação popular. É a única situação em que o presidente da República será julgado pela primeira instância, pelo juiz federal de primeira instância, é quando o presidente da República é réu numa ação popular. Letra B. O Supremo Tribunal Federal tem competência para julgar conflitos entre a União e os Estados-membros, além de conflitos destes últimos entre si. Isso está previsto no artigo 102, né, inciso 1. Não me recordo qual é a linha, mas está lá. Então, B de bola, correto. Competência do Supremo. Letra C. Cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar a ação popular contra ato jurisdicional praticado por membro da mesma corte. A ação popular não pode ter como conteúdo sentença. Não é possível que o cidadão promova uma ação popular para alegar que uma sentença é ilegítima, contraria o meio ambiente, o patrimônio histórico, cultural, a moralidade administrativa. Ato de conteúdo jurisdicional não pode ser objeto de ação popular. Letra D. Cabe à Justiça Federal de primeira instância julgar o habeas corpus contra ato do Presidente da República. Não, aí qualquer outro processo contra o Presidente da República, exceto a ação popular, caberá ao Supremo Tribunal Federal o julgamento. Letra E. Cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade. Crime de responsabilidade, quem julga o Presidente é o Senado, conforme a gente viu no artigo 52, inciso 1, e o seu parágrafo único. Então, a opção cabível na questão 143, a única opção cabível é a opção B de bola. Vamos a 144. Letra A. As normas constitucionais programáticas, por se destinarem, por sua própria natureza, a uma duração limitada no tempo, não dá nem para continuar lendo, né? Norma de conteúdo programático tem duração limitada no tempo? Isso seria ato transitório da Constituição, né? Aí estão todas situadas
disposições transitórias. Quer dizer, isso não tem nenhum sentido, né? A norma de conteúdo programático é aquela que exige argumentos metajurídicos para atingir a eficácia plena, mas não tem prazo de vigência. Ela está na parte permanente do texto. As normas de conteúdo programático estão todas na parte permanente do texto, e não na parte transitória. Nunca serão normas de eficácia exaurida. Elas podem ser revogadas, mas não terem eficácia exaurida. Revogadas por uma nova emenda ou por uma nova Constituição. Letra B. Normas constitucionais programáticas não produzem efeito jurídico algum, a não ser depois desenvolvidas pelo legislador ordinário. Não, elas têm aplicação imediata, pô. Principalmente quando ela trata de direitos fundamentais, dignidade da pessoa humana, por exemplo, valores sociais do trabalho, livre iniciativa, a própria ideia da construção de uma sociedade livre e solidária, a erradicação da pobreza, a marginalização, desigualdades sociais regionais, a norma que pugna pela isonomia, pelo fim da discriminação em razão de sexo, idade, cor, estado civil, elas têm aplicação. Qualquer ato governamental que as contraria é, por definição, inconstitucional. Qualquer política pública de exclusão, por exemplo, das relações homoafetivas é inconstitucional. Então, as normas elas têm aplicação, elas têm alguma coercitividade. Não tem uma eficácia plena, mas tem alguma eficácia. Não podem ser contrariadas, pelo menos, por atos do poder público ou por ações particulares. Então, essa opção não faz sentido, né? Letra C. Nenhuma norma da Constituição Federal possui eficácia plena. Porque todas elas dependem, em maior ou menor grau, do desenvolvimento do seu conteúdo pelo legislador ordinário. Não tem norma que nasce pronta, a gente já falou sobre isso aqui, né? Não tem sentido. Letra D. A Constituição que não adota normas programáticas é conhecida pela doutrina como Constituição dirigente. Não, a Constituição que adota, diz o Canotilho, José Gomes Canotilho, ela é uma Constituição dirigente, no caso da nossa, que adota normas de conteúdo programático. Letra E. Um direito previsto numa norma constitucional de eficácia contida pode ser restringido por meio de lei ordinária. É o que é a própria definição de norma de eficácia contida, é uma regra geral autoaplicável, e a função da lei ordinária é criar exceção razoável a essa regra geral. Portanto, a única opção cabível na questão 144, uma questão sobre a aplicabilidade das normas constitucionais, é a opção E. Uma última opção, 144, Vamos à questão 145. Letra A. É autoaplicável a norma constitucional que estabelece que a remuneração dos ocupantes de cargos de administração pública, incluídas vantagens pessoais, não pode exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é autoaplicável porque depende de lei que define os subsídios dos ministros do STF. Letra B. Os servidores inativos, mesmo que aposentados antes da promulgação da Constituição, estão sujeitos ao teto da remuneração nela estabelecido. Infelizmente... Não, estão sujeitos ao teto. Os servidores inativos estão sujeitos ao teto estabelecido na Constituição. Essa está correto. 145, letra B. Está correta. Letra C. Nada impede que, em dispositivo específico, lei orçamentária fixe nova remuneração para servidores públicos de determinadas carreiras. Isso depende de iniciativa do Presidente da República. Letra D. Constituição de um Estado-membro pode determinar a equiparação remuneratória entre cargos do serviço público estadual. Isso viola princípio previsto na Constituição da República. E letra E. O Presidente da República tem iniciativa privativa de projetos de lei sobre remuneração e subsídio de servidores públicos e membros dos 3 poderes da União, não. Então, cada poder, cada macaco no seu galho, né? Para o Presidente Supremo em relação ao Judiciário, a mesa diretora das casas em relação ao Legislativo. Portanto, a única opção cabível na questão 145 é a opção B de bola mesmo. Ok? Questãozinha bem literal. Valeu, a gente se vê na próxima aula.